Bom dia, pessoal. Eu sou Larissa da equipe tributária e eu vou apresentar para vocês as melhorias e novidades que o time desenvolveu nestes últimos 15 dias. A primeira melhoria foi relacionada ao plano de contas referencial. Nós começamos a validar a vigência das contas. Então, como que a gente fez isso? Na tela de mapeamento plano de contas versus plano de contas referencial, as contas que já estiverem vencidas, nós vamos apresentá-las em amarelo e vamos informar a validade daquela conta. Mas se ainda assim o cliente quiser referenciar uma conta já vencida no plano de contas dele, nós não vamos permitir e vamos gerar uma mensagem na tela, informando que não é possível mapear esta conta contábil do SPED, pois ela não está mais válida. Já na tela de geração do SPED ECD e ECF, se houver alguma conta referencial antes da nossa melhoria ser disponibilizada, né, vinculada a uma conta do plano de contas do cliente que tenha movimento, nós vamos gerar uma mensagem de erro na tela, informando que aquela conta tem movimento naquele período de geração do arquivo, mas que está vencida e não pode ser enviada no arquivo. Essa notificação também será enviada no e-mail do usuário que estiver gerando o arquivo do SPED e nós vamos listar para ele, em um anexozinho do e-mail, as contas que foram utilizadas, mas que não estão mais válidas de acordo com o manual do SPED. Outra melhoria foi relacionada ao contrato de arrendamento. Na verdade, foram várias melhorias no contrato de arrendamento. Quais foram exatamente essas melhorias? Nós permitimos na criação do patrimônio que esse patrimônio seja criado com a competência inicial de depreciação na mesma competência de vigência do contrato. Então, por exemplo, um contrato de maio, a competência inicial de depreciação vai poder ser vinculada como maio também de 2021, por exemplo. Nós também separamos a contabilização da obrigação e dos juros em curto e longo prazo. E também possibilitamos o crédito de PIS e COFINS sobre os pagamentos de aluguel. Outra melhoria foi relacionada à retenção do IR. Quando o locador selecionado no contrato for uma pessoa física, nós vamos permitir a retenção desse imposto já na geração do contrato. Eu vou falar um pouquinho melhor para vocês nos próximos slides. Então, aqui, conforme eu falei no slide anterior, na criação do contrato, lá na aba Dados Gerais, o cliente coloca uma data de início de vigência do contrato. Então, nesse exemplo aqui, a data de início de vigência está 3/5/2021. Antes do nosso desenvolvimento, lá na tela de amortização, onde é criado, na verdade, tem as configurações para criar um patrimônio com base nesse contrato, antes só era possível vincular a competência inicial como sendo 6/2021. Agora, nós permitimos que a vigência inicial de depreciação ou amortização seja 5/2021, como a competência do contrato. Nós também fizemos uma melhoria relacionada às contas contábeis. Anteriormente, as contas contábeis que iriam ser utilizadas para contabilizar o contrato eram informadas lá na aba Dados Gerais do contrato. Aí a gente viu, conversando com o time, tudo, e com a necessidade do cliente, que nem sempre as pessoas que são responsáveis pelo preenchimento dos dados gerais do contrato são as pessoas que têm o conhecimento contábil para a configuração das contas. Então, diante disso, nós tiramos lá da aba Dados Gerais as contas contábeis e criamos uma nova aba de contas contábeis para que o usuário responsável pela contabilidade possa vir e configurar depois as contas contábeis, já que cada aba precisa ser salva para que a próxima seja habilitada para preenchimento. Então, essa foi uma das melhorias, e outra foi a possibilidade de configurar o passivo de arrendamento em curto e longo prazo e os juros também em curto e longo prazo. Como nós fizemos isso? O combo que anteriormente se chamava conta do passivo contrato de arrendamento foi renomeado para conta do passivo contrato de arrendamento curto prazo, e a conta de juros, que era a conta de juros do contrato de arrendamento, foi renomeada para conta de juros de contrato de arrendamento curto prazo. E nós criamos dois novos combos para a conta do passivo do contrato de arrendamento longo prazo e conta de juros contrato de arrendamento longo prazo. Nós também permitimos que o nosso cliente possa tomar crédito, se ele achar que é possível tomar a tomada desse crédito sobre o pagamento de aluguel,
lá na criação do contrato também. Para isso, nós criamos lá uma abinha chamada PIS e COFINS, para que ele possa configurar o CST e a alíquota do crédito do PIS e COFINS, caso exista, né? E também, se houver o crédito, ele possa configurar as informações de tipo de base de crédito, descrição do SPED, para que essas informações sejam geradas lá no arquivo do SPED Contribuições. Nós também, como se o cliente tiver crédito, esse crédito também precisará ser contabilizado. Então, nós criamos 2 novos combos lá na tela de PIS/COFINS, lá na linha de PIS/COFINS, que é chamado Conta PIS Crédito de Despesa de Aluguel e Conta COFINS Crédito de Despesa de Aluguel, para que o nosso cliente configure a contrapartida a crédito do lançamento do crédito do PIS e COFINS, cujo débito da partida dobrada será nos mapas PIS a recuperar e COFINS a recuperar. Conforme eu falei, né, nós permitimos a geração do crédito sobre o pagamento do aluguel e, para isso, nós vamos gerar as escritas documento desses créditos, para que ele possa aparecer na apuração e também seja enviado lá no SPED Contribuições. Nós vamos criar as 12 primeiras escritas documento, para que o cliente tenha sempre lá no fiscal os créditos gerados das 12 primeiras escritas documento. E aí ele vai aprovando conforme ele entenda que deve entrar para apuração. A primeira escrita documento vai ser gerada na competência também de vigência do contrato, que nesse exemplo que eu estou citando aqui é 5 de 2021. Essas escritas documento também estarão disponíveis para consulta lá na aba de previsão do contrato, será aqui nesses linkinhos aqui do lado. Quando o locador do contrato for uma pessoa física, nós também iremos habilitar a aba de RRF para a retenção desse imposto. Então, nós vamos trazer preenchido o campo de rendimentos tributáveis com o valor do pagamento mensal do contrato e os demais campos, se houver necessidade, o cliente pode ir preenchendo e, ao salvar, nós vamos fazer a retenção desse imposto. Quando ele salva, na verdade, e aprova o contrato de arrendamento, as 12 primeiras duplicatas de pagamento são geradas automaticamente pelo contrato, para que o pessoal do financeiro tenha um controle de fluxo de caixa e tenha sempre os 12 pagamentos do contrato provisionados lá no financeiro. Aí, para que fique correto os valores provisionados, o valor do IR que for retido pelo contrato vai ser diminuído do valor da duplicata a pagar. E também a gente vai deixar disponível lá na previsão do contrato para que o cliente possa visualizar, na verdade, o valor retido e o valor da duplicata que ele vai ter que pagar. As retenções de IR também ficarão disponíveis lá na central de tributos para que o cliente possa gerar posteriormente a guia de recolhimento desse imposto. Nós disponibilizamos uma nova melhoria, que é a consulta do histórico LALUR pelo código do SPED. Para isso, nós criamos um novo combo lá na tela de consulta do histórico LALUR, que é o código de busca, né, que é o código do SPED, onde o cliente vai poder digitar o código do SPED, porque geralmente os arquivos do SPED, contábil e SPED SF, listam os erros pelo código. Então, para facilitar a busca dentro do RP, nós criamos um novo combo, que é o código do SPED. Essas foram as melhorias e novidades entregues pelo time tributário. Obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Gleice, eu sou da equipe financeira e vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias. Começando então com o IOF em empréstimos tomados e concedidos. Então agora a gente tem a opção de informar uma taxa de IOF nos empréstimos concedidos e nos tomados. Essa operação de IOF, ela geralmente é associada a mútuo, né, que é uma modalidade de empréstimo entre pessoas jurídicas que não necessariamente precisam passar por uma instituição financeira. Então, por exemplo, um empréstimo entre lojas, entre empresas do grupo e assim por diante. O IOF ele é um imposto e ele precisa ser retido por quem está concedendo o empréstimo e esse imposto vai ser pago para a Receita Federal, né? Então precisa gerar uma guia também. Só que apesar de reter, né, esse valor por quem está concedendo, o valor que vai ser pago no final é independente desse valor do IOF. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um empréstimo de R$1.000 que tem R$100 de IOF, a pessoa que vai receber esse empréstimo, ela vai receber R$900,
mas no final ela tem que pagar referente a R$ 1.000 mais os juros, tá? Então, para informar, tanto na tela de empréstimos concedidos quanto de empréstimos tomados, a gente tem agora esse campo de IOF, onde você pode informar a porcentagem. E agora a gente tem um campo novo na hora de fazer a simulação do empréstimo, onde a gente vai mostrar o valor do empréstimo, o valor de IOF, né, e o valor líquido concedido. Então, a gente percebe que ele desconta o valor do IOF do valor líquido que vai ser concedido, mas o valor final, ele não considera o IOF, tá? Isso também vale tanto para o empréstimo tomado quanto concedido. A diferença é principalmente na questão da contabilização, né? No caso dos empréstimos concedidos, a gente tem um novo mapa, que é o IOF retido a pagar, que precisa ser mapeado antes de ser feita essa operação. E aí, nesse cenário, a gente credita a conta que estiver nesse mapa de IOF retido a pagar com o valor do IOF para poder bater os valores dos dois lados da contabilidade, no débito e no crédito. No caso do empréstimo tomado, não tem nenhuma grande mudança, a única diferença é que a gente contabiliza como uma despesa no mapa de despesas com IOF que já existe atualmente. Então, a gente vai contabilizar o valor do IOF no empréstimo tomado como uma despesa. No caso do empréstimo concedido, quem concede o empréstimo precisa gerar a guia. Então, a gente tem lá na central de tributos uma nova opção de guia, que é essa IOF mútuo, que vai buscar as duplicatas referente a empréstimos concedidos que têm IOF. Né? Então, vai trazer essa duplicata para selecionar e gerar a guia em cima do valor desse empréstimo que foi concedido. Depois que é gerada, essa guia ela é gerada em nome da Receita Federal e, por regra também da Receita, ela tem a data de vencimento no terceiro dia útil do decêndio subsequente da data de geração da guia. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Se a duplicata for gerada no primeiro decêndio, que é entre os dias 1 e 10, a duplicata vai ser gerada no terceiro dia útil do decêndio subsequente. Então, nesse exemplo, ficaria no dia 13. Independente se ela for gerada no dia 1 ou no dia 10, a data de vencimento é no dia 13, nesse cenário aqui. A gente também vai ter a opção de agrupar as duplicatas que forem gerar a guia para a mesma data de vencimento. Também vai ser possível selecionar todas e gerar uma guia só nessa tela. E para empréstimo tomado não tem nenhuma diferença, não precisa gerar guia, né? A única diferença é que o valor que vai entrar como valor líquido do empréstimo vai ficar descontado do IOF e a despesa vai ser contabilizada do IOF também. Uma outra opção que a gente tem aqui no empréstimo é a parte de anexar arquivos. Então, agora, a gente vai poder anexar arquivos nos empréstimos, tanto tomados quanto concedidos, que vai ser útil para anexar, de repente, uma cópia do contrato que foi assinado entre as partes, né? E isso pode ser consultado posteriormente, principalmente em casos de auditoria, ou também para ficar mais fácil de localizar, quando quiser encontrar o contrato desse empréstimo específico, é possível encontrar ele dentro do RP também. Outra melhoria é exibir as duplicatas para o abatimento. Então, antigamente, a tela de abatimento era preciso fazer uma busca para encontrar a duplicata e a gente só trazia as duplicatas que tivessem a forma de pagamento ou abatimento já selecionadas, né? Então, isso acabava dificultando um pouco a operação, porque o usuário que ia fazer o pagamento da duplicata, ele não necessariamente sabia se tinha duplicatas que poderiam ser usadas como abatimento ou não. Então, agora a gente fez uma mudança para poder facilitar essa operação. Nas duplicatas de pagamento, só clicando aqui na aba de abatimentos que tem dentro da duplicata, a gente já vai trazer todas as duplicatas que podem ser utilizadas como abatimento dessa duplicata que está sendo paga. E aí, para utilizar, é só selecionar as duplicatas que você quer usar como abatimento e clicar no botão vincular abatimento. Uma outra mudança que a gente fez é que antes a gente só permitia quando a forma de pagamento já estava selecionada como abatimento. Então, agora a gente não vai ter essa restrição, as duplicatas vão ser trazidas aqui, mas se elas forem vinculadas como abatimento, a forma de pagamento vai mudar para abatimento automaticamente, ok? E essa melhoria também fica disponível só para as duplicatas de pagamento. E essas foram as melhorias. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP desses últimos 15 dias.
A primeira delas foi criada uma tela para a inclusão da certificação de classificação dos insumos. Essa tela tem como finalidade incluir a certificação nos insumos que serão utilizados na produção. Esses insumos que serão listados são apenas insumos que deram entrada no recebimento através de endereçamento logístico. Então, na tela, o usuário poderá informar a loja, no caso seria uma loja CD, uma loja com endereçamento, o período e o produto que ele deseja incluir a certificação. Ao consultar, serão listados todos os insumos. Na tela será exibido um campo para o usuário poder informar qual que é a certificação de classificação daquele insumo, separado sempre por lote e o item que deu entrada no recebimento. O usuário poderá informar números e letras, fica de acordo com a necessidade da numeração da classificação daquele insumo. Seguindo o mesmo fluxo da certificação no insumo, temos melhorias no processo da produção até o faturamento. A próxima é dentro da ordem de produção, onde, ao utilizar os insumos com entrada de controle de lote, na ordem de produção, o usuário deverá informar a quantidade de insumos que serão utilizados por lote na ordem de produção. Então, aqui, nessa ordem de produção, está sendo utilizados insumos que foram recebidos, os insumos com controle de lote no recebimento, e o usuário deverá informar na quantidade de insumos para essa produção, qual é a quantidade e por lote. Nesse exemplo aqui, tem a opção em ações que o usuário deve clicar em quantidade por lote para informar. Ao clicar, será exibidos os detalhes daquele insumo, com os endereços que está localizado o insumo, o número do pallet, o lote que ele informou no recebimento, a data de validade e a quantidade disponível, e onde o usuário deve informar qual que é a quantidade que ele vai separar para aquela ordem de produção. Seguindo o processo, o próximo passo é a ordem de separação. Então, feito a ordem de produção, seguindo a ordem de separação, onde o usuário deve informar a quantidade que será separada dos insumos e por lote. Então, na tela, na ordem de separação, serão exibidas as informações por lote e endereçamento dos insumos. Nesse exemplo, vemos que o insumo farinha, ele está sendo listado 3 vezes, porque o produto está em mais de um local de estoque, endereçado também, e o usuário deve informar as quantidades que serão utilizadas e retiradas de cada local endereçado daquele produto. Para, no final, o sistema dar baixa para cada local que está sendo retirado o produto. Após feito a parte da produção, a parte da separação, é necessário, finalizando a ordem de produção, é necessário fazer o endereçamento do produto final. E essa funcionalidade nós incluímos dentro da versão mobile, porque o usuário poderá estar dentro de um departamento que é no próprio depósito, na própria loja física, e não simplesmente dentro de um escritório. Então, automaticamente, ele vai poder fazer esse endereçamento direto de um aparelho móvel. Então, na tela, o usuário deverá informar qual foi a ordem de produção que ele utilizou para fazer o apontamento, né, da produção. Será exibido o item que está sendo produzido. O usuário terá que clicar em novo pallet, né, que será informado o número do pallet que estará gerando a partir dessa ordem de produção, informando a data de fabricação e a quantidade que ele vai endereçar. Essa quantidade é sempre limitada à quantidade produzida. Necessariamente, ele não precisa colocar toda a quantidade produzida que vai endereçar nesse momento. Ele pode fazer em vários momentos. Pode colocar que, nesse exemplo, foi produzido 180 unidades. Ele pode endereçar 100 e depois endereçar 80 ou endereçar 40 e 40. Aí fica a critério de que forma será melhor o endereçamento daquele produto final. Após feito o endereçamento, o produto é armazenado no local que ele destinou. Aí é feito todo o processo do WMS de separação e depois vem o faturamento. Então, lá no começo, onde foi incluída a certificação da classificação, utilizando esse insumo na produção, e no faturamento será exibida essa informação no produto final. Então, ao faturar um produto final, que foi utilizado na ordem de produção, um insumo que tem certificação de classificação cadastrado, será exibido na nota fiscal, e na DANF, né, nesse exemplo, para ser indicado qual que é o insumo utilizado naquela produção. Para indústrias, isso é algo essencial atualmente, então,
esse processo fecha todo o ciclo desde da entrada do produto, do insumo, em formado lote, no endereçamento até o faturamento. Essas foram as melhorias e novidades entregues do módulo de PCP e vendas desses últimos 15 dias. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística WMS e YMS. Vou iniciar apresentando a melhoria para permitir utilizar o pátio no YMS. Em alguns locais são utilizados portaria e doca, em outros locais são utilizados portaria, pátio e doca. Com essa melhoria, trouxemos flexibilidade de utilizar das duas formas. Para utilizar o pátio, criamos o parâmetro localizado no YMS, configurações, YMS parâmetros. Ao acessar a tela, devemos selecionar a loja e selecionar a flag para utilizar o pátio. Após selecionar a flag, devemos clicar no botão salvar. Após ter salvo o parâmetro, é exibida uma nova aba chamada Pátio na tela de controle de portaria, pátio e doca. Após a parametrização, será possível direcionar o caminhão para o pátio. Ao buscar os veículos que estão na portaria, é possível direcioná-los para o pátio ou direto para a doca. Para direcionar o caminhão, basta clicar no primeiro botão da coluna Ações, a seta para a direita. Clicando nela, é possível direcionar para a próxima etapa. Ao clicar na seta, é aberto o modal para definir o destino do caminhão, podendo ser pátio ou direto para a doca. Ao selecionar o pátio, o caminhão é movimentado para a vaga selecionada do pátio e ficará aguardando ser chamado para a doca. O status da vaga é atualizado como ocupado e na coluna Ações é possível estornar o movimento e voltar para a portaria, editar as informações inseridas ou direcionar o caminhão selecionado para a doca. Vou apresentar outra melhoria realizada na cubagem na geração de lotes. No parâmetro cubagem, o campo peso era ilustrativo e com esse desenvolvimento, o valor informado passa a ser considerado no cálculo e na quebra do lote. No exemplo utilizado, foi solicitado 80 caixas de um biscoito. E após a geração do lote, foi gerado em 2 pallets, ou seja, foi realizada a quebra devido ao peso ou cubagem que atingiu a quantidade informada. Essas foram as melhorias e novidades entregues da equipe de logística WMS e YMS. Até a próxima. Olá, meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de BI da Bluesoft. Nossa primeira melhoria é no agendamento automático de dashboards por e-mail. Disponibilizamos novos dashboards para agendamento de envio automático através da central de agendamento de tarefas. Os novos dashboards são dashboard de crescimento das vendas, indicadores executivos, indicadores de varejo e prevenção de perdas. Também fizemos melhorias no documento PDF que é enviado por e-mail, e agora apresentaremos o título de cada dashboard de aba correspondente no documento. Conforme vocês podem ver aí destacados, nós temos a aba Indicadores Executivos e a aba Indicadores Comparativos. E esse título agora tem no PDF que é enviado por e-mail. Para facilitar a identificação dos dashboards, ajustamos os títulos na central de agendamento de tarefas e agora estão de acordo com o título que o dashboard possui no RP. Então, aí nós temos o exemplo de dashboard de cobertura de estoque, que é o mesmo menu aí do RP. Nossa próxima melhoria é no dashboard de análise de CRM, clientes identificados e não identificados. Agora no dashboard de análise de CRM, será possível identificar a quantidade de clientes, segregados em clientes não identificados, que significa que são aqueles clientes que não colocaram CPF ou CNPJ no cupom, clientes identificados, que são aqueles que colocaram CPF ou CNPJ no cupom, e clientes cadastrados, que é a quantidade de CPFs distintos que possuem os cupons que estão cadastrados no RP. Então, aí, conforme a imagem, nós temos aí no canto superior direito, clientes não identificados, clientes identificados e clientes cadastrados. Agora também será possível selecionar um dos indicadores no painel Análise Comparativa de CRM. Então, se você quiser analisar os clientes cadastrados ou clientes identificados, você pode selecionar e aí a gente vai poder comparar com os outros indicadores.
Essas foram as melhorias da equipe de BI. Obrigada e até a próxima.